bem-vindos ao programa Débora Histórica de 24 de agosto de 2023 para falarmos sobre cultura, conhecimento e na arte, música, poema, exposições, teatro, cinema, shows e na agenda cultural e entrevistas todas as quintas-feiras a partir das 6 horas. O motivo deste programa é resgatar, preservar nossas origens, memórias e histórias, por isso as entrevistas, as tradições de famílias, das nações e também buscar novos conhecimentos através de pesquisas e entrevistas. Inscreva-se no canal para receber os programas, participe, colabore e compartilhe. Eu conto com você. Hoje nós vamos falar, daqui a pouco eu falo nosso tema, né? Mas no dia 31, que é a próxima quinta-feira, eu vou postar a entrevista que eu fiz com o Camp Caxingui. O Camp Caxingui é uma instituição que dá cursos para as pessoas, e como ele está aqui na região do Butantã, existe uma falta de pessoas aqui da região do Butantã. Então a região do Butantã, como eu falo, Butantã, Vila Sônia, Morumbi, Rio Pequeno, Raposo Tavares. Então, eu vou dar os dados depois para vocês entrarem no site, né, que é campcaxingui.org.br, e se inscrevam lá para fazer os cursos, são gratuitos. Depois você é encaminhado para a empresa, o curso é de 3 meses. Então, dê uma olhada lá no site para vocês poderem, as suas crianças, né, seus filhos, a partir dos 16 anos, assim, completo, pode fazer os cursos que são perfeitos, são bárbaros. Então, na próxima semana, no dia 31, vocês vão ver a entrevista do Camp Caxingui, vai dar tempo de vocês se cadastrarem lá, ok? Bom, nós não devemos deixar morrer a nossa história e nós temos que continuar fazendo história da nossa região, tá? O tema de hoje, nós continuando com a história da região do Butantã, como eu falei, Butantã, Vila Sônia, Morumbi, Rio Pequeno, Raposo Tavares. Nós vamos falar um pouco mais sobre o distrito do Butantã através dos livros Butantã e Suas Veredas, que é um guia cultural e turístico da região, escrito por Maria José Silva Querido, em 1999, que me presenteou, e o livro Butantã, um bairro em movimento, Memória, Vida, Transformação, primeira edição em 2013. Eu vou falar pouco sobre este assunto hoje, pois temos uma entrevista com a psicóloga Iridia Cantarucci sobre o Dia do Psicólogo, que é dia 27 de agosto. Eu estou esperando até outros livros chegarem para falar mais sobre algumas coisas diferentes, né, complementar a história do Butantã e outras pesquisas que eu vou fazer nas bibliotecas. Bom, então vamos lá. A história da região do Butantã, do livro Butantã e Suas Veredas, como eu falei, um guia cultural e turístico do Butantã, escrito pela senhora Maria José Silva Querido, que me presenteou com o mesmo. Então vamos lá, eu vou falar só um pouco de hoje, tá? Para nós podermos dar continuidade. Então vamos lá. Até aqui. Só estou procurando a página que eu vou ler, tá? Um pouquinho de paciência. Bom, vamos falar sobre hidrografia. A bacia hidrográfica da região é formada pelo Rio Pinheiros e por 46 córregos, correspondendo a 57 quilômetros com parte já canalizada. Veja bem que eu estou buscando um arquiteto ou uma pessoa de geografia que quer fazer hidrografia para fazer a história, e estou procurando também na USP alguém que tenha feito a história das nascentes aqui da nossa região. Então, se alguém souber, por favor, entre em contato comigo. Pode dar o meu contato. Um problema a se etemizar
nesta região é o das enchentes devido à invasão de áreas ribeirinhas do Rio Pinheiros e seus afluentes. Bom, isso daqui foi escrito faz tempo já, né? Agravando a situação, ainda temos a observar que a calha do Rio Pinheiros, além de assoreada, é mais elevada que o do córrego Pirajussara, criando refluxo das águas quando das enchentes, causando prejuízos de monta e prefeitura e municípios. Bom, se alguém tiver alguma coisa relacionada, alguma informação relacionada a conserto disso, ou se está ainda assim, me avisa, tá? Córrego Pirajussara, canalizado até o limite do município de Taboão da Serra, São Paulo, está sob o canteiro central divisor das duas pistas de rolamento da Avenida Eliseu de Almeida. Então, ele está todinho canalizado na Eliseu de Almeida. Atualmente, além dos serviços executados pela Administração Regional do Butantã, propriamente dita, conta ela com trabalhos terceirizados, como no caso da Operação Tapa Buracos, que teve na época, né, limpeza de ruas e bueiros e dedetizações. As associações amigos de bairro formam importantes células de interesse público, pois sempre atenta às aspirações comunitárias, levam suas reivindicações à administração regional para os necessários e possíveis provimentos. Gente, então, eu acho de mais importante ter associação de bairro, muito importante. E a Vila Sônia, que eu saiba, não tem nenhuma associação. Tentamos fazer e não conseguimos, porque o povo daqui não tem interesse em melhoramentos. Acho que não mora aqui, né? Característica social da região: predominantemente residencial. A maior parte da população é de baixa renda, concentrada na periferia em bairros como Jardim João 23, Jardim Arpoador, Jardim da Abril e Vila Dalva. As populações de renda média e alta residem nas melhores áreas como Morumbi, Sítio Butantã e Cidade Jardim. As favelas também estão presentes na região do Butantã, em número de 51, na verdade hoje é bem mais, tá? Entre elas a favela Paraisópolis, que fica no Morumbi. Veja bem, gente, também que a favela Paraisópolis o nome não é por causa da favela, o bairro chama-se Paraisópolis e a favela fica no bairro do Paraisópolis, no Morumbi, ok? Que está situada no Morumbi com 60 mil habitantes na época que foi escrito o livro. É razoavelmente organizada, recebendo ajudas múltiplas de sua rica vizinhança e do Hospital Albert Einstein. É a favela que vem apresentando o menor índice de violência. Isto na época em que foi escrito, que como eu falei para vocês, este livro foi escrito em 1999, tá? Tem um resumo geral aqui das áreas, mas eu não vou falar porque ele está desatualizado. Então, a Administração Regional do Butantã fica na Rua Doutor Upiano da Costa Manso, 201, Jardim Periperi, 3742-7211 e 3742-6946. Veja bem, crianças, que nós temos todo o direito de exigir da Prefeitura Regional e de todos os políticos, tá? Para que eles tomem providência. Então, vão lá mesmo, estejam lá e falem o que vocês precisam, o que nós precisamos, tá ok? Então vamos lá. E agora, mais uma sequência do livro Butantã, um bairro em movimento, que é este livro aqui, que como eu falei, demorei pra caramba para achar. Francisco Paulo Borges de Andrade, da Elétrica João Teodoro. Não esqueçam que esse livro aqui, ele foi escrito em 2013, tá? Meu avô, o velho Guanabara, fez um negócio muito vantajoso na época. Trocou uma gleba de terra na Fazenda Morumbi por outra no Butantã, à beira da Avenida Vital Brasil.
Então, essa é a foto do Francisco. Opa! Tá? Meus avós chegaram antes de 1915. Meu avô, Manuel Teodoro dos Santos, era imigrante português e começou a vida como vendedor de cerveja. Ganhou aqui o apelido de Guanabara, a marca da bebida que vendia, famosa na época. O velho Guanabara logo tornou-se uma figura conhecida e respeitada pela clientela local e passou a intermediar a compra e venda de terrenos na região. Foi assim que fez um negócio muito vantajoso na época que garantiu sua permanência por aqui. Trocou uma gleba de terra que a família de sua mulher italiana Ursulina Trasmontano, que está na história do Morumbi, né? Tinha na Fazenda Morumbi por outra no Butantã, à beira da Avenida Vital Brasil. A vantagem era enorme, pois o Morumbi era uma área rural isolada. Vejam que Butantã nasceu antes do Morumbi, a região, né? E o Butantã já tinha vias de acesso e começava a oferecer oportunidade para as pequenas casas do comércio. Por que que ela tinha... fiz uma cacofonia agora. Por que que o Butantã, a região do Butantã, tinha as vias prontas? Por causa do Instituto Butantã e da USP. Né? Então, em 1915 já existia o Instituto Butantã, por isso que foram feitas vias. Comecei a trabalhar na loja do meu avô aos 8 anos, assim como todos os meninos da família. Veja bem, gente, com 8 anos, hein? Hoje com 16 não pode trabalhar. Com 15 não pode trabalhar. Estudávamos e vínhamos trabalhar depois da aula. O salário eram doces. Aos 13 anos eu já trabalhava de carteira assinada na loja que então pertencia ao meu tio e ao meu primo. A Manuel Teodoro dos Santos e Filho passou a ser Elétrica João Teodoro e o comércio de ferragens e louças do avô evoluiu para materiais elétricos no final dos anos de 1950, um ramo que sempre foi muito bom. Cheguei a gerente, tinha participação nos lucros e comprei a loja quando os donos se aposentaram em 2007. Parabéns, Francisco! A loja é muito tradicional e conhecida no bairro, com clientela formada por técnicos eletricistas. Veja bem que esse livro aqui, ele tem muitos, nós não tínhamos visto ainda, mas eles têm muitas declarações de moradores da região, então vai ser muito interessante vocês participarem, tá? Nunca abri mão da qualidade. A profissão é boa, conheço muito esse ramo de material elétrico e os engenheiros querem um bom acompanhamento de seus serviços. Se estou preparado para transformações, ninguém está. O comerciante age assim, aguarda, observa, espera. Quando enxerga um nicho, segue em frente. Então, muito legal aqui no próximo programa nós vamos falar mais um pouco deste livro aqui, ok? E nós voltamos já após a apresentação do Estúdio Companhia Casa da Sogra. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br. Sobre o Dia do Psicólogo, segue a entrevista, e qualquer pergunta poderá ser feita através do meu canal no YouTube ou diretamente para o contato da doutora Irídia Cantarucci para falar sobre terapia cognitiva comportamental, que eu acho muito bom. Então, assistam aí o vídeo. Eu estou aqui com a psicóloga chamada Irídia, mas ela vai falar o nome dela completo, para falar sobre o Dia do Psicólogo, que é dia... 27 de agosto. É 27. Então tá. Isso. Pensei que fosse dia 25. Então vamos começar com o seu nome. Eu me chamo Irídia Cantarucci. Certo. E quando e por que você decidiu ser psicóloga? Olha, na verdade, eu nunca imaginei que eu fosse ser psicóloga um dia.
né? Muitas pessoas dizem que, desde criança eu quis ser médica, desde criança eu quis ser astronauta, né? Hum, Aliás, o sonho de toda criança é ser astronauta, né? hum. Mas eu nunca imaginei que eu seria psicóloga. E eu não sei, foi entre 2008, mais ou menos. Sempre gostei dessas questões, né, de psicologia e tudo mais, mas nunca pensei e nunca tive essa vontade de ser psicóloga. Mais ou menos em 2008, eu comecei a ler algumas coisas a respeito e não me lembro de certo o porquê me fez decidir fazer faculdade de psicologia. Mas eu acabei me apaixonando pela psicologia, né? Comecei a ler sobre a profissão, a entrar nas universidades e ver as grades dos cursos, e comecei a escolher as universidades e resolvi prestar o vestibular em 2009 para psicologia. E aí foi aí que começou minha trajetória. Tá, ok. E faz quanto tempo que você é psicólogo? Quando foi que você. Faz quanto tempo que você se formou? Efetivamente, faz 4 anos. Faz 4 anos. E hoje você trabalha como psicóloga, Hoje eu trabalho como em psicóloga. consultório, Sim, trabalha em empresa ou alguma instituição? não. Certo. Trabalho na minha empresa, no meu próprio No seu consultório. Qual a sua especialidade, Airidia? terapia cognitivo-comportamental. O que significa isso? Uau! Como que você Ah, pode explicar isso para a pessoa? Porque, na verdade, uma, eu acho uma especialidade bárbara. Bárbara no bom sentido. uhum. Explica para a gente o que é. A maioria das pessoas não sabem que a psicologia, ela tem várias linhas de pensamento, né? Quando se fala em psicólogo, todo mundo acha que todos os tratamentos são iguais, todos os psicólogos vão ter a mesma abordagem com o paciente para tratamento, e não é assim que funciona. A psicologia, ela tem várias, nós chamamos de as psicologias, né? Não a psicologia, porque ela tem várias linhas de pensamento. E a TCC, né, que nós chamamos a terapia cognitivo-comportamental, é uma abordagem que hoje é a que tem mais empiricamente sustentada pela ciência, né, como tratamento ouro para transtornos mentais. Né? Então, a psicologia como uma ciência, a gente sabe que ciência evolui, né? Então, a TCC hoje é uma das terapias mais utilizadas para tratamento de transtornos mentais, porém não são todos os psicólogos que se especializam em TCC, né? Porque aqui, inclusive aqui no Brasil, como o Brasil é um pouquinho atrasado, né? Nessa questão científica, ainda não é uma obrigatoriedade que os psicólogos utilizem psicologia baseada em evidências, mas já fora do Brasil não existe mais essa questão de psicólogo é da abordagem psicanalítica, psicólogo tal é abordagem TCC, psicólogo tal é humanista, né? Fora do Brasil não existe mais isso. Todos atuam em psicologia baseada em evidências, que é a psicologia científica, né? Certo. E para explicar mais da TCC, a terapia cognitivo-comportamental, que o nome já diz, né? A cognição, que são trabalham os nossos pensamentos, a forma como a gente pensa, que influencia o nosso comportamento. Por isso, cognitivo-comportamental, a forma como nós pensamos influencia o nosso comportamento. Então, para que você modifique o seu comportamento, você precisa trabalhar a sua cognição primeiro. Então, Pode dar dois exemplos? Dois exemplos. vamos supor, você gostaria de ter o comportamento de ir para a academia. É um exemplo básico, todo mundo, né? Acho que eu tenho preguiça, não vou, não consigo. A questão não é só o comportamento de você ir para a academia, se matricular na academia e começar a ir na academia. Porque muita gente se matricula, paga e não vai. A questão é o porquê.
Aí entra a cognição. Quais são as suas crenças a respeito de exercício físico? Então, a gente precisa trabalhar tudo isso. Suas crenças sobre exercício, o que você acha importante, né? Quais são os seus hábitos diários de vida, seus hábitos alimentares. Uma questão, um outro exemplo também é a questão do emagrecimento. Muitas pessoas fazem dieta, procuram um nutricionista, né? Começam a tomar remédio para emagrecer, se matriculam na academia e vão regularmente, né? Não, não tem aquela questão, acha que só se matar de fazer exercício vai conseguir emagrecer. Muita gente consegue atingir por um tempo aquele objetivo, mas depois volta a engordar com aqueles velhos hábitos. Engorda Aí depois. aí é que entra a questão da psicologia. Procurar um nutricionista é válido, super válido, né? Para você aprender a comer direito, né? Elaborar um cardápio para você, específico para você. Fazer exercícios físicos, super válido. Porém, o que vai fazer você emagrecer não é só isso. Você precisa mudar a sua cognição a respeito da alimentação. Se você não mudar a sua relação com isso, e aí, consequentemente, mudar o seu comportamento, você não vai conseguir manter isso por longo tempo. É por isso que as pessoas vivem naquele efeito sanfona. Faz a dieta, opa, já consegui o que eu queria, e acha que pode voltar aos velhos hábitos novamente. Bom, dá aquele exemplo de você fazer um exame. Por exemplo, aí entra na questão de fobias, né? Tem pessoas que têm fobias, que chamamos de fobias específicas, que são fobias de entrar numa máquina de ressonância magnética, por exemplo, né? E aí você Uhum. se sente presa, sufocada, aquela máquina, às vezes, gigante, ou aquelas que você vai fazer uma ressonância cerebral, fica aquele negócio na sua cabeça e parece que, né? Você vai sufocar ali e morrer. Como a TCC trabalha com isso? Nós fazemos uma técnica chamada dessensibilização sistemática, que é a mesma técnica utilizada para tratar transtornos de estresse pós-traumático. Nós vamos trabalhando com o paciente as crenças que ele tem a respeito dessa fobia, o porquê se sente assim, né? A gente tentar descobrir de onde vem todas essas crenças para chegar nessa fobia. Sabendo disso, nós traçamos um plano de tratamento, fazendo a exposição gradual do problema, da questão, fazendo você se expor a isso. Primeiro, não logo de cara, a gente vai fazer você entrar numa máquina, E né? amarrar você lá. É. Mas fazer exercícios assim, por exemplo, se você tem problema de ficar deitado, né? Fazer você deitar numa cama, por exemplo, sem travesseiro e ficar ali por alguns minutos. Se sentiu mal, levanta, espera um pouquinho, tenta de novo e vai fazendo até você se sentir melhor, né? Tenta ficar deitado em espaços relativamente fechados por um tempo e vai fazendo isso gradualmente até que você tenha que fazer a experiência de entrar numa máquina E não fugir dela. e não fugir dela, e não parar o exame. Para o exame, para, socorro, quero sair Aperta daqui. o botão lá que está desesperada, É, né? Bom, então tá, eu acredito que as pessoas já tenham entendido mais ou menos, aí depois a gente fala o seu contato para as pessoas se quiserem perguntar mais. Me fala uma coisa, quando, para nós, né? Fala-nos alguma coisa. Quando surgiu a psicologia? psicologia, ela vem desde a antiguidade, ali da pré-história, com os filósofos antigos, gregos, né? Que, que a humanidade sempre foi preocupada em entender como a nossa mente funciona, nossas emoções funcionam, né? E começou com Aristóteles, Platão, né? Com os pensamentos deles, quem conhece, né? O pessoal ali da filosofia. E aí foi evoluindo para a Idade Média, até que no século XIX, William Wundt, quem é
da psicologia conhece esse nome, né? Depois a gente fala lá do Freud, do tio Freud. Eu vou perguntar. Wilhelm Wundt, ele foi um médico alemão, né? Se formou na medicina em 1856. E ele começou a trabalhar com um médico famoso, um outro médico famoso alemão, que era especialista em, na rede sensorial, né? Na percepção sensorial. E aí ele começou nisso a adentrar essas questões da psicologia. E começou a lecionou o primeiro curso de psicologia nessa universidade, e em 1879 ele fundou o primeiro laboratório de psicologia experimental do mundo, em Leipzig, na Alemanha. Então ele é considerado o pai da psicologia. Certo. E o tio Freud? O tio Freud não é psicólogo, não é pai da psicologia, como as pessoas, né, confundem. O Freud, inclusive, quando foi criado o primeiro laboratório de psicologia, em 1879, ele nem tinha se formado médico ainda, né? Então, como ele poderia ser o pai da psicologia, né? Ele é pai da psicanálise, né? Exatamente, ele é o pai da psicanálise. Ele se formou na faculdade de medicina e aí ele abriu um consultório, ele era neurologista, né? Essa era a especialidade médica dele, não era nem psiquiatra nem psicólogo. Ele era neurologista e ele começou a conhecer as questões do inconsciente quando ele teve contato com Jean-Martin Charcot, que era um neurologista francês que trabalhava com a hipnose nos pacientes dele para tratar algumas questões mentais, né, alguns problemas que os pacientes apresentavam. E aí foi aí que ele começou a trabalhar com esse médico francês, e aí que ele foi desenvolvendo a teoria dele, que seria a cura pela fala, que hoje nós conhecemos como psicanálise. Certo. Agora, assim, resumindo, né? Qual a diferença entre um psicólogo e um analista ou psicanalista? Bom, esse termo analista nós não utilizamos, né? Não existe analista. Seria analista do quê, né? Isso mesmo. Isso A mesmo. diferença Analista entre... de TI. É, Tá. é simples, né? Muito Analista financeiro. Uhum. é igual a pessoa fala, sou coach. Tá, coach do quê? Uhum. Né? Quando a pessoa fala para mim, eu sou coach, aí, ou eu faço coaching, eu falo assim, mas do quê? Né? É, né? Um psicólogo, ele é formado na faculdade de psicologia, né? Uma graduação acadêmica. A psicologia é uma ciência, né? Se estuda o comportamento humano e os processos mentais. Já a psicanálise, né? Ela não é uma ciência, ela não é uma graduação acadêmica, né? Qualquer pessoa poderia fazer um curso de psicanálise, um curso livre, ele é um curso livre, né? E a psicanálise estuda o inconsciente. Então, são duas coisas distintas. Tá. O que é Né? estudar o inconsciente? Bom, na visão de Freud, ele achava que os comportamentos, né, das pessoas eram por conta de traumas da infância que ficavam ali guardados no inconsciente, e por isso que, quando a pessoa era adulta, se comportava de determinada forma, né? E, inclusive, muitas pessoas falam que Freud, né, lutou a vida inteira para conseguir fazer com que a psicanálise fosse uma ciência, e isso não é verdade, porque ele próprio disse que ele não se considerava um cientista, apesar da medicina também ser uma ciência, né? Mas ele dizia que não se considerava um cientista e que essa não era o objetivo dele, né? Então ele nunca quis fazer com que a psicanálise se tornasse uma ciência.
Então, a diferença entre um psicólogo e um psicanalista é isso, né? O Certo. psicólogo é um cientista do comportamento humano e Uhum. um psicanalista não. Trabalha mais ali as questões, né, Falar, emocionais do paciente, é falar, falar, né? autoconhecimento. Falar. Botar para fora, É, colocar para fora, por né? isso que muita gente confunde também o psicólogo, apesar de que, né, a psicanálise influenciou a psicologia, então por isso essa confusão entre a psicanálise e a psicologia, porque a questão da cura pela fala influenciou a psicologia. A psicologia era mais uma questão científica experimental, né? Não era assim a cura pela fala, né? Naquela época que foi criada a psicologia, não existia sentar num consultório com um psicólogo e você falar das suas questões e aí o psicólogo tratar. Isso a psicologia aprendeu com a psicanálise, né? Que realmente isso pode ajudar e aí a psicologia foi, né? Como uma ciência desenvolvendo essa técnica e a psicanálise ficou ali estagnada, né? Certo. E as pessoas confundem, né? Acham que você vai no psicólogo e só você fala e o psicólogo não fala nada. E na verdade não é, isso é a psicanálise, né? É a psicanálise que geralmente você fala, né? E o psicanalista fica ali, você deitado no divã e não falando nada, né? Bom, Airidia, eu acabei as perguntas, eu acho que é o suficiente para as pessoas entenderem o que é um psicólogo, e eu gostaria de saber se você tem mais alguma coisa para falar sobre a psicologia e dar os seus dados para as pessoas poderem entrar em contato com você e fazerem se precisarem, que eu acho que muita gente precisa fazer o TCC, né, terapia cognitiva, terapia Cognitivo comportamental. isso, cognitiva comportamental, que eu acho excelente, porque funcionou comigo, não é? E foi isso mesmo que ele já fez. Eu estava morrendo de medo de fazer uma tomografia, uma angiotomografia, na verdade. Aí eu deitei, entrei em pânico, quase chutei lá a moça que estava ajudando lá, me colocando na posição, quase chutei a máquina, quase joguei tudo para cima e saí correndo. Na verdade, não chutei nada, não saí correndo, simplesmente me deu pânico. E eu falei: não, não, não posso sair. E depois, apesar de eu ter tomado uns remedinhos, eu treinei, eu fiquei deitada. Estou fazendo isso para fazer a ressonância, que a ressonância para mim é terrível, né? Eu tenho que ficar deitada. E eu acho que funciona mesmo, é muito bacana isso. Então, a Lídia vai dar os dados dela, que vai estar tá aí, ó, na telinha, para vocês, se precisarem entrar em contato com ela. É uma profissional bastante capacitada. Então, eu gostaria de falar um pouquinho, né, das áreas da psicologia, né, que a Isso. maioria das pessoas conhece a psicologia clínica, que na verdade é a minha área, né, eu sou psicóloga clínica, e a psicologia, ela está dentro da psicologia organizacional, né, que trabalha com empresas, dentro de empresas, né, no setor de RH, recrutamento e seleção, tem a psicologia do esporte, que cuida, né, desses profissionais de equipes, né, de times que jogam aí por aí, seleção brasileira, né, que a maioria das pessoas conhecem, né, times olímpicos e tudo mais, porque esses profissionais precisam muito, né, as pessoas desconhecem isso, mas a psicologia está dentro do esporte há décadas, né, Uhum. então, inclusive, a psicologia entrou na Segunda Guerra Mundial, né, para cuidar do exército, inclusive o exército americano que começou com tudo isso, né, para preparar os soldados, tratar dos soldados que voltavam pós-guerra, né, com transtorno de estresse pós-traumático, porque as pessoas conhecem, né, o TEP por conta da guerra, né, vários soldados voltavam com sérios problemas psicológicos por conta da guerra. A psicologia também tem a psicologia hospitalar, que muita gente não conhece também, né? E a psicologia hospitalar não é você vai lá no hospital e pode passar com um psicólogo, não, não é isso.
O psicólogo hospitalar, ele trabalha dentro do hospital, atendendo aquelas pessoas que são internadas, né? Os Ou que parentes, né? passaram por que passaram por uma cirurgia, né? Para acolher o sofrimento dessas pessoas lá. E também, né? Caso essas pessoas venham a falecer, para conversar com os parentes também, né? Trazer aquele apoio, porque essa é uma notícia bem difícil, né? De ser dada. Inclusive os médicos, eles próprios, né, dizem que não estão preparados para dar essa notícia para os familiares dos pacientes, e aí está o psicólogo para auxiliar isso também, né? Tem a neuropsicologia também, que trata da reabilitação de pessoas que sofreram traumas cerebrais, né, tiveram tumores, e aí sofreram perdas cognitivas, e tem que fazer essa reabilitação, pacientes com Alzheimer, Parkinson, né? Tá tudo dentro da neuropsicologia, é tratado pelos neuropsicólogos. Tem muitas áreas, né? Para se falar aqui. E então, assim, o universo da psicologia, ele é muito amplo, né? É muito amplo. Então, quando as pessoas falam, eu sei um pouco de psicologia, eu vou repetir uma frase que um professor meu falou logo no primeiro semestre de psicologia, inclusive todo mundo achou que ele foi bem grosso falando isso, e hoje a gente entende bem o que ele quis dizer. Inclusive, ele estudou na USP, né? Professor doutor pela USP também. Ele falou assim: vocês sabem o que é psicologia? Todo mundo, eu sei, não sei o quê, né? Os alunos lá, tudo empolgado para falar para o professor que sabe alguma coisa. Ele falou: não, vocês não sabem o que é psicologia. Ele era nosso professor da disciplina de Psicologia, Ciência e Profissão. Então, assim, a psicologia, como as psicologias que a gente chama, é uma coisa muito ampla, né? Então, para saber mesmo sobre psicologia, você tem que conversar com um psicólogo e pedir para que ele te explique. E mesmo assim, ainda ele vai dar uma pincelada, né? Porque é tanta coisa para falar sobre, né? Se você quer saber sobre psicologia, faça o curso de psicologia. Faço uma faculdade. Seja um psicólogo. Acabou, 4 anos, acabou. Né? 5, 5 anos, tá. né? Fora as especializações, né? Não são só os Sim, 5 anos sim. da faculdade. Então, assim, é muito amplo. Até a gente, às vezes, fica meio doido, né? Porque começa a dar um desespero no meio da faculdade, assim. Você fala, será que Sim, eu é. faço? Será que eu continuo? Eu li um livro de psicologia, agora eu já sei tudo, né? É. Tem gente que, inclusive os coaches, né? Que a gente está falando aí, psicólogo e coach se adoram, né? Contém ironia na frase. É, com certeza. As pessoas leem alguns livros de autoajuda e acham que, né, pode, né, ser coach, analista comportamental, né? Assiste uma palestra de 3 horas no final de semana e quer tratar as pessoas, né? Uhum. Mas não é Então, bem assim, né? não é bem assim. A saúde mental é muito séria, né? Uhum. Tratem com profissionais qualificados, né? Psicólogos, psiquiatras, que são os profissionais de saúde mental. Uhum. Tá. Então vamos lá, vamos encerrar aqui que a gente tem o coisa já está chamando aqui, ó, o tempo, né? Dá os seus contatos. O meu consultório fica na Rua Dá Cincinnati. só o telefone, endereço é. Não, só para dizer a Tá. localização. Uhum. Para quem é da região também. E meu telefone, para quem quiser entrar em contato, é o 011 979826529, De novo, 11. 979826529. E E o meu qual Instagram bairro que fica o seu consultório? na Bela Vista, Certo. região da O Vista Paulista. seu e-mail? É contato@iridia.com.br. A Iridia com Y, tá? Ayridia. Mas tá Isso. aí na telinha, tá? E o meu Instagram, para quem quiser acompanhar o trabalho, é @iridia. Ok.
Então tá, Iride, a gente já está acabando o tempo e eu agradeço muito a sua disposição e disponibilidade para falar sobre o Dia dos Psicólogos com a gente, tá bom? Então, um Bom, muito beijo para obrigada, você, agradeço o muito convite. obrigada. Muito obrigada. E nós voltamos já já após a apresentação do ateliê Marlene Olim. De arte, saiba mais sobre a arte terapia e aproveite e assista no YouTube. Os links estão na descrição do programa, que foi colocado a entrevista com a Lenora Teles Pires no Débora Histórica e no canal dela, Lenora Teles Pires. Os links estão na descrição do programa. E o vídeo também, que foi feito para exposição no condomínio Colina, Parque dos Príncipes, o link também está na descrição do programa. Gente, agora no nosso momento musical, eu vou colocar um link de uma música maravilhosa, um compositor maravilhoso, que é o Zequinha de Abreu, Tico Tico no Fubá, apresentado com uma dança de uma escola, uma apresentação, e vale muito assistir, lindíssimo, maravilhoso, eu adorei, apesar que eu preferia que fosse uma dança com brasileiros, né? Mas eu achei achei linda, maravilhosa, adorei o vestido dela. Então, o link está na descrição do programa. Com relação a poesias, nós vamos falar a poesia da minha amiga Marlene Vieira Pérez, do livro Boca de Mulher. Chama-se O Milagre. Um retângulo de mesa, 2 cadeiras cheias, a contas sem conto, um cigarro, 2, 3, 4, um quadro vulgar, a fuga da defasagem cinza de paisagem. A verdade sem provas, sem acróstico, sem nome. Nós enlaçados somente nas veias, na mente, laceando o medo enfeitado sem coragem. Um quadro expressionista pinta uma existência de verde num riso tímido do passado e apaga o tempo. Uma vida inteira se desata tranquila, sem voz, sem bilhete, sem nós, alcoolicamente. As mãos dadas, coroadas de rosas vermelhas, se cortejam. No quadro simbólico, o enterro da saudade atualiza o milagre. Então, esse poema também foi publicado no livro Antologia Multiplicando, publicado pela editora Soma. Então, eu espero que vocês estejam gostando dos poemas. Eu não sei quem gosta, né, de poesias. Eu gosto, vai depender do que, né, tá? Então, vamos lá. Na nossa agenda cultural, nós temos a Cidade das Abelhas, que é diversão e muito mel. Mel, própolis, pólen, favos e todos os produtos das abelhas que você pode adquirir pelo site cidadesabelhas.com.br/produtos. O link está na descrição do programa, ou você pode também ligar, adquirir pelos telefones 4614 aí na telinha, 0609 ou 94302-6580, e a entrega é via Sedex ou Motobi. Eu gosto muito, eu tenho até estoque aqui, sempre compro 2 por mês para não faltar, porque eu uso acho que 1,5 por mês, alguma coisa assim. E, gente, eu coloco mel até na salada, eu faço salada de alface, tomate, cebola, tempero com um pouquinho só de sal,
ou limão ou vinagre de maçã e bastante azeite e coloco mel na salada, fica uma delícia. Uma outra receita que vocês podem fazer é pegar iogurte, aí uma certa quantidade de iogurte, depende da quantidade de salada que você vai fazer, e você mistura com mel e joga na salada assim, é um molhinho delicioso que eu aprendi com uma pessoa muito querida. E o parque Cidade das Abelhas, né, no Embu das Artes, na Grande São Paulo, é uma ótima opção para passear e aprender mais sobre a importância das abelhas, e é muito importante mesmo vocês saberem a importância das abelhas. Ficamos na divisa dos 3 municípios, Embu, Itapecerica e Cotia, mas o acesso asfaltado é somente pelo centro do Embu das Artes, dá 7 quilômetros do centro, seguindo pela Estrada do Caico, depois a mesma estrada que chama Estrada da Ressaca e depois a Estrada do Caputeira. E tem uma novidade, né? Deixa eu achar aqui a novidade para eu ler. A Cidade das Abelhas está trazendo para vocês, né, que foram criados como novos observatórios com colmeias de vidro, abelha gigante com luz LED e som. Entram dentro e conhecem a anatomia do inseto. Inúmeras pontes suspensas, que chama-se arbelismo, com 6 grandes tobogãs. Abelha mecatrônica enorme com som e movimento. Parque dos dinossauros e animais da Mata Atlântica com som e explicações. E foi inaugurado um entreposto com paredes de vidro para todos verem como o mel é extraído do favo. E mais, nova Lanchemel com cardápio renovado e revitalização do Museu de Apicultura e Mel, registrado no Ministério da Cultura. Cenografia moderna e colorida da Casa do Mel, com degustação. E em breve a instalação de uma abelha com inteligência artificial que irá dialogar com as crianças e todos os visitantes, e eu quero ver isso daí, tá bom? Então lá está aberto de terças a domingos, das 10 às 16. A indicação é para que vocês entrem na segunda entrada, número 282 da BR-116 de Embu das Artes, e siga as setas. Ressaca, tá pedindo para não usar o GPS, assim o Waze, a partir do centro de Embu, com ingressos a R$ 35,00 de 3 a 65 anos, tá ok? O telefone, novamente, 4703-6460, 461-40609, estacionamento é gratuito, cidadesdasabelhas.com.br, e o WhatsApp é 999994170 94302-26580. Então, nossa, eu tô querendo ir lá, gente. Eu vou ver se eu até combino com meus amigos de irem lá, né? Pra gente ver as novidades que estão fazendo, ok? Então, vamos dar continuidade aqui. Eu quero que vocês assistam o videozinho que tá aí logo em seguida, o videozinho da Cidade das Abelhas, e a gente volta já depois disso com mais informações. E vem comigo que eu vou te levar para conhecer um lugarzinho bem legal e perto de São Paulo. Esse lugar é a Cidade das Abelhas, que fica na cidade de Embu das Artes, localizado a cerca de 27 quilômetros da capital de São Paulo. É um parque temático com muita diversão para a criançada e que ainda conta com uma área de 100 mil metros quadrados de preservação. Aqui nesse parque, além de muita diversão e brincadeira, as criançadas irão aprender um pouquinho sobre a história das abelhas e como é fabricado o mel. Sem dúvida, um passeio bem divertido, barato e que vale a pena trazer a criançada para se divertir. E aí, me conta aqui nos comentários quem você levaria para conhecer a Cidade das Abelhas.
Bom, assistam a palestra Por que os Animais Sofrem? É o 8º encontro no VET, a MESP, Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade da Associação Médico-Espírita de São Paulo, 2º encontro no VET Paulista, Osasco, Santos e São Paulo, com a professora Irvênia Prada. O convidado é o professor Dr. Aulus Cavalieri Carcioff, da Unesp Jabuticabal. A participação especial, Leandro Gomes, no violino, Sandra Carvalhas, no piano. Transmissão foi feita ao vivo do Salão Bezerra de Menezes da Federação Espírita do Estado de São Paulo, na FESP. O link está na descrição do programa e é um pouco longo, mas vale muito a pena vocês assistirem, principalmente para quem gosta de pets e também de espiritualidade. Ler é cultura, conhecimento e deve ser colocado na sua agenda pelo menos semanalmente. Reserve algumas horas por semana para ler coisas boas. Eu indico o livro Quando Começou em São Paulo. São 458 respostas pelo Guia do Turismo Laércio Cardoso de Carvalho, editora Pleiade. Gente, eu adorei esse livro aqui, nós estamos aí com a figura dele, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? A exposição de Lenora Teles Pires no Parque dos Príncipes, esta exposição apenas para moradores no condomínio. Então eu coloquei aí o vídeo da exposição para vocês darem uma olhadinha, muito bom. Olá pessoal, é com muita alegria que estou compartilhando o meu trabalho aqui no condomínio Parque dos Príncipes, um local maravilhoso, cheio de verde, um pessoal muito simpático. Estou muito feliz por estar aqui. Vamos conhecer o trabalho que está sendo exposto, são pequenos formatos e, como vocês já sabem, eu faço alguns estilos diferentes, não só abstrato, são quadros bons para presentear. Esse aqui é com uma pedra ágape. Essa pedra é muito linda. E o interessante desses quadros é que você pode colocar ele na vertical, na horizontal. Não há uma obrigatoriedade na colocação, né? Não há uma obrigatoriedade, uma coisa padrão, né? Como vocês podem ver, alguns aqui inclinados. Quer dizer, você faz a sua composição, né? Você faz a sua composição de acordo com o seu gosto. Todos eles têm o mesmo nome, que chama Cor e Movimento, onde eu estudei mais a textura, as cores, a junção das cores. Esses eu tenho um carinho especial por esses dois aí. Esse Águas Marinhas, são dois quadros com colocação de pedras, mais alguns. Um é parceiro do outro, e vale lembrar que estão todos em preço bastante acessível. Então, o condomínio nos cedeu esses lindos cavaletes para a gente colocar os quadros. Então, esse aqui chama Flores na Noite, quer dizer, nem toda noite é tão escura, sempre tem um brilho, sempre tem uma leveza, né? E o cinza eu acho uma cor muito chique, muito linda. E esse quadro aqui ao lado é um quadro que eu ganhei uma medalha de ouro na União Nacional dos Artistas Plásticos. E eu gostei de pintar moldura também. Agora nem se usa mais tanta moldura. Enfim, pessoal, compartilhando com vocês mais uma grande alegria na minha vida artística. Mais uma vez agradecendo por compartilhar com vocês a minha arte, agradecendo também o seu passeio, né, pela minha arte. E estou muito feliz por estar expondo
no condomínio Parque dos Príncipes. Um abração. No dia 28 de agosto, às 19 horas, mostra de cinema italiano com o filme A Viagem do Capitão Tornado de Ettore Scola. Esse filme é de 1990, fica na Rua Rui Barbosa, 323. A entrada é gratuita. Lá é o Cine Teatro Denói de Oliveira, tá? No dia 8 do 8 ao dia 8 do 9, exposição PET do artista plástico Rinaldo Escudeiro no Shopping Luz, no Anhangabaú, centro de São Paulo. Eu ainda não fui, eu queria ir na abertura, mas não consegui ir. Eu não lembro o que eu fiz. Mas eu vou estar lá, vou tirar uma foto e mostrar para vocês, tá bom? No dia 23 do 9, das 9 às 17 horas, nós teremos a 17ª Feira de Saúde e Cidadania do Butantã, que vai ser no Céu Uirapurum. E nos próximos programas eu darei mais informações. Coloque na sua agenda para não esquecer, ok? E nós daremos continuidade sobre a nossa história, sobre a cultura, sobre a agenda cultural, no próximo programa. Eu espero que vocês tenham gostado, estejam gostando. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, entre em contato comigo, tanto através do e-mail deborahistórica@gmail.com, pelo meu telefone, pelas redes sociais, tá bom? Um beijo para vocês, um bom final de semana iluminado.